Olá, começa agora o Transparência Já. Eu sou Emanuela Barreto e essa é a prestação de contas mensal dos vereadores para você, cidadão. Seja muito bem-vindo. Quem conversa aqui comigo hoje é o vereador Bruno Dias, do PR. Vereador Bruno Dias, muito obrigada por estar aqui conosco fazendo essa prestação de contas. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, sempre é um prazer e uma obrigação prestar contas do meu mandato para a população de Pouso Alegre. A população espera, né, vereador, dos vereadores, dos parlamentares, saber o que acontece aqui no Poder Legislativo, né, entender melhor o trâmite aqui do trabalho de vocês, até mesmo para poder cobrar melhorias, né, vereador? Justamente, a população tem um papel fundamental no processo democrático, que é não só o de votar, mas principalmente o de cobrar as promessas dos políticos eleitos para que a gente tenha melhorias para a sociedade de uma forma geral. Vereador Bruno, e para falar e começar aí, então a nossa conversa dessa prestação de contas, eu gostaria que o senhor colocasse para a população que está nos acompanhando pela TV e também pela rádio, como foi o seu último mês de trabalho. O último mês foi muito produtivo, eu tive a aprovação de um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, que é o projeto que visa a flexibilização dos horários de amamentação nos intervalos escolares para as estudantes que tenham filhos lactantes, né, filhos em estado de amamentação, em todos os níveis e em todas as redes de ensino da cidade de Pouso Alegre. É um projeto referência, foi alvo de muita discussão na casa e, felizmente, houve um bom senso entre os vereadores. O projeto foi aprovado, sancionado pelo prefeito e agora está aguardando a regulamentação que a gente espera que saia na primeira semana de agosto. É um projeto pelo qual eu tenho muito carinho e que já tem sido referência para outras cidades, para outros lugares que têm demonstrado interesse pelo projeto. Bruno, e além do trabalho, né, intenso que você teve aí com relação ao projeto, como que foi o seu dia a dia, né? Quais as principais demandas que o seu gabinete recebeu nesse último mês? As principais demandas nesse último mês dizem respeito essencialmente às questões relacionadas aos repasses à saúde do governo do estado e também referentes ao programa Poupança Jovem. Em função disso, eu fiz uma viagem para Belo Horizonte na semana passada. A gente protocolou junto às comissões financeira, saúde e educação da Assembleia Legislativa todos os protocolos pedindo um agendamento de pagamentos, pedindo explicações plausíveis para o governo do estado, para que a gente retome a normalidade financeira que foi pactuada entre o estado e o município e que assim a gente possa retomar a normalidade nos atendimentos de saúde, nos atendimentos do Hospital das Clínicas Samuel Libânio e também ao pagamento do programa Poupança Jovem. Para quem está nos acompanhando agora e que não conhece o Poupança Jovem, o programa, o senhor pode explicar como que funciona? Pois não. O Poupança Jovem foi um programa criado em 2013, se não me falha a memória, pelo governo do estado e que pactuava que os estudantes do ensino médio teriam, ao longo do ensino médio, para cada ano concluído, R$1.000 em uma poupança. Ele era vinculado a uma série de obrigações que os jovens deveriam fazer. E em 2014, 2015 e 2016, embora ele tivesse previsto na LDO do Estado, ele não foi pago. Então, os estudantes cumpriram aquilo que era obrigação, mas o governo do Estado não honrou com seus compromissos financeiros e esses jovens ainda estão esperando o pagamento por parte do governo do Estado. Então, quer dizer que aqui em Pouso Alegre existem vários jovens que estão nessa situação, né? São aproximadamente 2.500 jovens que esperam e que cumpriram e que, portanto, merecem uma satisfação e o pagamento daquilo que foi pactuado entre eles e o Estado de Minas Gerais. Todos os procedimentos que o vereador foi até Belo Horizonte para efetivar já tiveram algum resultado? Qual que é o prazo? A gente já tem um pedido da marcação de uma audiência pública por parte do deputado Dalmo Ribeiro, do PSDB. Ele foi muito solícito, todos os deputados foram solícitos, na verdade, mas o Dalmo, ele, por uma influência, ele é vice-presidente da Assembleia, então ele pediu o agendamento de uma audiência pública para discutir isso. A gente compreende perfeitamente que a situação econômica do Estado é grave, a gente já tem os atrasos de salário, a gente tem o estado das rodovias que está numa situação bastante crítica, mas é preciso que a gente tenha planejamento. Então, o Estado pode dever, não tem problema, mas que crie uma agenda de pagamentos para que as pessoas tenham satisfação daquilo que elas têm por honra receber. Não somente a poupança jovem, mas a situação do hospital, a situação do município, que não tem recebido as verbas do Estado desde novembro do ano passado. Então, a gente tem lutado para que retome essa normalidade. Tem se cobrado muito a cobrança a compra dos remédios no município,
Mas a gente tem que lembrar que a medicação é uma responsabilidade tripartite, 30% da União, 30% do município e 30% do Estado. A União e o município têm honrado com os compromissos. A gente precisa que o Estado entre numa normalidade que retome os pagamentos. Então, grande parte aí da lista de medicamentos que a população percebe que estão faltando nos postos de saúde pode estar totalmente ligada à falta desse repasse, na talvez? verdade não, mano. O município ele tem buscado comprar, cumprir a falta que o Estado venha fazendo, mas isso, de certa forma, onera os cofres do município, né? A mesma coisa, as médias e grandes complexidades do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que são de responsabilidade do governo estadual, que reconhece uma dívida de quase 13 milhões e que precisa buscar satisfazer esses repasses para que a gente não corra o risco de precisar escolher a quem atender, né? Que seria muito triste para um hospital das clínicas, como é o nosso hospital aqui, precisar selecionar a quem vai salvar. Com certeza. Vereadora, a gente vai fazer um breve intervalo agora e no próximo bloco a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí nas comissões permanentes especiais da casa. A gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco Transparência já está de volta. Caiçara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira. Na terra que me viu nascer eu sigo cantando. Pouso Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Seis ponto 7. Estamos de volta com o Transparência Já. Eu sou Emanuela Barreto e hoje a prestação de contas é com o vereador Bruno Dias. Vereador Bruno, no primeiro bloco nós conversamos um pouco sobre as principais demandas, o dia a dia de trabalho do seu gabinete e agora a gente vai falar das comissões, né? Sim. Como que tem sido o trabalho desenvolvido nas comissões permanentes, especialmente a comissão orçamentária, que o senhor faz parte? A comissão orçamentária agora vive um momento bastante crucial, que é a discussão do plano plurianual
Nacional, foi apresentado na casa, a gente tem até agosto para votar e o prefeito tem até, acho que dia 20 para sancionar, se não me falha a memória. É um projeto árduo, é um programa extenso que a gente precisa ler, precisa verificar, precisa procurar inconsistências. O projeto é bom, é viável, a gente tem debruçado sobre ele, todos os membros da comissão têm estudado bastante. Foi feita a prestação de contas dele, né, o projeto dele, assim como a prestação quadrimestral foi feita também. E é uma comissão que tem um trabalho pesado, porque a maior parte de todos os projetos que têm qualquer tipo de impacto orçamentário passa por essa comissão, que é composta por mim, pelo Leandro e pelo vereador Dito Barbosa. A gente tem a experiência do Dito, o Leandro é um relator muito competente, muito ágil nos trabalhos e a gente tem o prazer de presidir e sempre que possível trazer a discussão para o plenário, para as audiências públicas que são realizadas para a discussão do orçamento do município. Esse momento eu acho que é um momento bem especial aí para a comissão, né? Porque o PPA é o planejamento que vai guiar as ações de 4 anos, né, É o planejamento vereador? financeiro do município nos próximos anos, né? Então, é muito importante que a gente tenha muita cautela, muita responsabilidade para que a gente não deixe passar situações que coloquem em risco a saúde financeira do município. Felizmente, Pouso Alegre está conseguindo honrar com seus compromissos financeiros. A situação econômica do município tem apresentado uma melhora significativa acima da média nacional. A inadimplência não é uma inadimplência preocupante ainda. E a gente acredita que, num prazo de 1 ano e pouco, a gente consiga saldar todas as dívidas do município e voltar a uma política de investimentos. É importante citar que, embora o país esteja numa grave crise econômica, provavelmente a pior crise dos últimos anos, Pouso Alegre mantém um nível satisfatório de investimentos. A gente teve o anúncio da transferência das fábricas da Biolab para cá e a gente entende que Pouso Alegre é uma cidade que é capaz, quando gerida com responsabilidade, de atrair investidores. Acho que é um fato para se comemorar, né? Essa vinda, né, de mais uma empresa, né, de tanta representatividade para Pouso Alegre, Sim, né, vereador? não somente por conta dos empregos, mas também por conta da arrecadação de ICMS, de ISS, que são a base do desenvolvimento. A gente muitas vezes pode criar a ilusão de que é o poder público que traz o desenvolvimento. Não é verdade. Quem traz o desenvolvimento é a iniciativa privada. A gente precisa do dinheiro dos impostos para justamente trazer o desenvolvimento humano, melhorar o nosso IDH, saúde, educação. E para isso a gente precisa que as empresas gerem riquezas aqui, né? Por isso é importante, mas a gente não pode deixar de lado também as empresas que já estão instaladas aqui no nosso parque industrial, o setor de comércios, que é muito forte na cidade de Pouso Alegre, e um carinho muito especial por toda a zona rural, pelos produtores rurais, que são os maiores empregadores do município, na verdade, né? Essa é uma realidade que as pessoas muitas vezes não percebem, que quem mais gera emprego no município não é a indústria, né? É a zona rural. A gente tem uma zona rural grande, uma zona rural cheia de distritos, de pequenos vilarejos, e que tem um enfoque importante. Mas a nossa indústria cresce, né? Principalmente o polo farmacêutico, né? E a gente vê com bons olhos isso, né? A gente vê com bons olhos porque é sinal de que a gente, de alguma forma, apesar de todos os problemas pela qual Pouso Alegre passou nos últimos anos, a gente consegue retomar os níveis de investimento da cidade. Vereador Bruno, e voltando um pouco aí à questão das comissões, a comissão orçamentária, como o senhor começou, é uma comissão permanente da Sim. casa. Agora, existem as comissões especiais, que são aquelas que estudam um determinado assunto por um tempo pré-estabelecido, né? Perfeitamente. Queria que o senhor comentasse um pouco conosco sobre as comissões especiais. Eu participo da comissão especial que investiga os contratos terceirizados da empresa Plenax. Eu sou relator, então é uma comissão que eu acompanho muito de perto. Nós estamos em fase de oitivas, ouvindo testemunhas. Temos um trabalho bastante próximo do Ministério Público, de apuração de fatos. Eu não vou, naturalmente, colocar nenhum fato nessa entrevista, porque seria imprudente da minha parte fazer qualquer juízo de valor antes do relatório ficar pronto. Mas é uma comissão que tem trabalhado com bastante afinco, assim como a comissão que investiga
as inconsistências das obras de contenção de enchentes no centro, né? E também a comissão relacionada à Avenida DIC 2. Basicamente, as comissões estão em estágio avançado, já estão em fase de auditoria, né? E a gente acredita que até o final do ano a gente apresente os relatórios, né? Principalmente a da comissão da Plenax, que é onde eu sou o relator, e prestar contas à sociedade de tudo aquilo que foi apurado por essa casa e buscar soluções para os problemas que geraram as comissões. Vereador, o senhor, como disse, não pode adiantar exatamente o que está, né, se passando nesse momento na comissão, até para não prejudicar o estudo, a investigação. É totalmente compreensível. Mas eu gostaria que o senhor apresentasse para a gente o porquê que essa comissão foi instaurada, especialmente a comissão da Plenax, né, como o senhor citou, que é a comissão que estuda aí as terceirizações, né, do serviço da prefeitura. Essa comissão, ela busca respostas bastante simples. Se houve execução dos serviços, se a empresa tinha condições trabalhistas de honrar com aquilo que estava contratado com a prefeitura, se os processos de contratação, medição e liquidação seguiram os trâmites legais e se os pagamentos de juros, que são de um montante alto referente a essa empresa, seguiram os trâmites legais. E caso não tenha ocorrido, quem foram os culpados e o quanto essas pessoas devem ao município em função de qualquer desvio de conduta. Então, essas são as principais questões aí que norteiam o trabalho. Essas são as principais questões que norteiam esta comissão. A comissão que investiga as inconsistências do projeto das galerias busca responder uma pergunta bastante simples, que é por que, apesar das obras e de todo o transtorno que foi criado na região do centro, o problema das enchentes não foi resolvido e por qual motivo não foi resolvido. Okay? Se houve problema na contratação, se o problema foi na execução da obra, ou se é um problema maior que demandaria obras muito mais extensas. E no que diz respeito à Avenida DIC 2, a grande questão é o sistema de contenção de enchentes é eficiente e por qual motivo a gente não pode fazer a utilização de veículos de carga pesados na DIC 2, uma vez que ela serviria como uma espécie de anel viário para a cidade de Pouso Alegre, que aliviaria a situação do trânsito do centro da cidade. E até muito bem localizada, né? Porque no fim ali da Avenida Perimetral, né? Justamente, né? Seria uma boa alternativa, né, para o trânsito dos veículos pesados. A gente tem que entender que o município não pode fugir do desenvolvimento, né? E com o crescimento do parque industrial, é natural que o trânsito de caminhões, Pouso Alegre é um polo logístico, né? Comece a trazer problemas para a cidade. Então, a Avenida DIC 2 ela tem uma função importante, que seria desviar uma parte desse tráfego, além de garantir que a enchente, qualquer tipo de enchente, fosse contida pelo DIC, né? Então, o que a comissão investiga é se todas as obras de contenção seguiram os trâmites legais e o porquê da fragilidade da compactação do asfalto ali, por que não acontece, por que os veículos não podem passar ali. Vereador, qual que é o prazo para findar aí essas comissões? Nós chegamos na metade do caminho. A maior parte das comissões estão chegando agora em agosto em 90 dias, tem mais 90 dias. A gente acredita que... Então, de repente, até outubro, novembro, já haja uma resposta para todas. Significativas para essas comissões. Vereador, a gente vai fazer um rápido intervalo e aí no próximo bloco eu converso com o vereador Bruno Dias sobre os projetos colocados e apresentados aqui na Câmara de Pouso Alegre. A gente vai para um rápido intervalo no Transparência Já e volta daqui a pouquinho. Conheça quem são os vereadores da legislatura 2017. Mesa diretora. Presidente, Adriano da Farmácia, Partido da República. Vice-presidente, Leandro Moraes, Partido Popular Socialista. Primeira secretária, professora Marileia, Partido da Social Democracia Brasileira. Segundo secretário, Bruno Dias, Partido da República. Segundo vice-presidente, Dr. Arlindo da Mota Paz,
Partido da Social Democracia Brasileira. Os demais vereadores são Adelson do Hospital, Partido da República, André Prado, Partido Verde, Campanha, Partido Republicano da Ordem Social, Dito Barbosa, Partido da Social Democracia Brasileira, Doutor Edson, Partido da Social Democracia Brasileira, Odair Quincote, Partido Popular Socialista, Oliveira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Rafael Aboláfio, Partido Verde, Rodrigo Modesto, Partido Trabalhista Brasileiro, Wilson Tadeu Lopes, Partido Verde. Estamos de volta com Transparência Já. Eu sou Emanuela Barreto e hoje quem faz a prestação de contas comigo é o vereador Bruno Dias, do PR. Vereador Bruno, nós já falamos sobre o seu trabalho, as comissões e agora chegou o momento da gente conversar sobre os projetos, né? No último mês, quais projetos que o senhor acredita que sejam interessantes para a gente comentar aqui com o nosso telespectador? Eu acho que há um projeto ouvinte? que foi aprovado essa semana que me deixou muito satisfeito. Eu trouxe esse tema para cá no começo do mandato. Houve um bom senso do Poder Executivo, a gente atuou muito fortemente junto à Secretaria de Finanças para que tornasse isso possível, que foi o retorno da subvenção da Feira das Nações, o projeto 868, que foi aprovado na última sessão. A Feira das Nações é uma festa que é patrimônio da cidade, que tinha sido deixada de lado. Inclusive, os compromissos passados não foram honrados e agora estão sendo. E a gente pleiteou a subvenção para que as entidades possam voltar a fazer a Feira das Nações, porque muitas delas dependem dessa verba para conseguir gerir os seus projetos, né? Os seus projetos sociais, os seus projetos filantrópicos. A gente tem, por exemplo, o trabalho da creche da Joana, no Foch, a creche do Lions, a gente tem a Shine, a gente tem são, acho que 10 entidades que dependem muito daquilo que elas conseguem arrecadar na Feira das Nações para manter as suas atuações ao longo do ano. E no ano em que não teve, no ano passado, como não teve a Feira das Nações, a situação financeira dessas entidades ficou muito comprometida. Então, a gente vê com muita alegria o retorno da Feira das Nações, não somente pela questão das entidades, mas porque é um evento do município que faz a economia do município girar, que é uma opção de lazer saudável para a família, com as bandas dos jovens se apresentando, enfim. E a gente está muito feliz de poder fazer parte disso, do renascimento da Feira das Nações em Pouso Alegre. Ontem, vereador, eu estava conversando até com o presidente da associação, né, o Júlio, e ele me colocou a importância de receber essa subvenção, principalmente para a infraestrutura do evento. Na verdade, a contrapartida do município, ela é ridícula se a gente for comparar o tanto de benefício para as entidades que a Feira das Nações traz. Então, o município ele investe um pouquinho, mas ele tem um ganho enorme para as entidades com a arrecadação que as entidades têm na Feira das Nações. E aí o ganho social é incalculável, né? Porque a gente sabe que essas instituições que são beneficiadas pela Feira das Nações realizam um trabalho muito sério e muito importante, um trabalho seríssimo, né? Todas elas têm o título de utilidade pública, são fiscalizadas pelo município, inclusive, né? Algumas delas, inclusive, têm a utilidade pública estadual. Então, é com muita alegria que a gente vê isso voltando, né? E, se Deus quiser, dia 7, 8, 9, 10 de setembro, nós estaremos lá prestigiando a Feira das Nações. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho para tentar corrigir algumas distorções salariais dos servidores, a incorporação da JEP dos fiscais
e a correção do salário dos diretores e vice-diretores de escola. Então, a gente já tem uma pauta encaminhada e vamos tentar sensibilizar o Poder Executivo para a importância dessas correções. Essas correções são no salário dos fiscais Seria, ou outra classe? Seria a incorporação de uma gratificação, que eles chamam de JEP, nos salários. As nossas categorias fiscais, elas têm um salário considerado baixo, se comparado ao restante dos municípios vizinhos, né? E a questão do salário dos diretores e vice-diretores. A gente precisa criar uma situação econômica em que seja compensador financeiramente a pessoa assumir os ônus e os bônus de ser diretor ou vice-diretor das unidades escolares. Que é uma responsabilidade imensa, né, vereador? É uma vereador? responsabilidade imensa, é uma responsabilidade que demanda muito trabalho, muita dedicação, e a gente precisa trabalhar para que essas funções sejam plenamente bem remuneradas. Esses são os principais projetos aí Então, que o ao senhor longo tem para... desse final de ano é o que eu quero focar, trabalhar bastante, né? Naturalmente que vão aparecer outras demandas e a gente vai socorrer perfeitamente, mas são demandas que demandam muita conversa. Além disso, a gente tem a reestruturação do plano diretor da cidade, que a gente também está acompanhando de perto para que a gente não tenha irresponsabilidades como aconteceram no passado, acontecendo dessa vez. Vereador Bruno, então a gente já aproveita para deixar aberto aqui o nosso espaço de transparência já, para caso surjam novidades aí, né, tanto com relação a esse projeto dessa adequação salarial dos fiscais, dos diretores e vice-diretores, que o senhor esteja aqui conosco fazendo essa prestação de contas e passando muito para a feliz população. De estar aqui e queria mandar um abraço para todo mundo, colocar o meu telefone, 3429-6543, telefone do meu gabinete. Vou pedir para o senhor repetir para nós, por favor. 3429-6543. E o meu e-mail, né, professorbrunodias@yahoo.com.br, à disposição de todo mundo para qualquer forma de contato. E nas redes sociais, o vereador Bruno Dias é super atuante, né? Eu tenho a minha página no Facebook, né? Tenho o perfil e tenho a página. E estamos aqui à disposição de toda a população para qualquer tipo de questionamento. O gabinete é um gabinete muito aberto, muito atuante, e a gente está à disposição de todo mundo. E a gente agradece especialmente a você que nos acompanhou pela TV Câmara ou nas ondas do rádio pela Legislativa FM. É isso mesmo, você, cidadão pouso-alegrense, precisa e deve estar atento a tudo que o Poder Legislativo faz. Todas as decisões que os vereadores tomam aqui no plenário da Câmara impactam diretamente aí na sua vida. Por isso é tão importante ficar de olho. O Transparência Já de hoje fica por aqui, mas eu volto no próximo programa com mais prestação de contas para você.